Virou final de Copa do Mundo, meus amigos. Neste domingo, 4 da tarde, Vila Belmiro, Santos e Portuguesa de Desportos, a luta contra o rebaixamento acirrada, especialmente após os resultados deste sábado. Eu esperei as partidas terminarem para poder gravar esse vídeo aqui para vocês. Até em relação aos jogos de terceiros, o Santos deu meia sorte. Metade porque a Inter de Limeira perdeu em casa para o Água Santa. A Inter de Limeira é do nosso grupo, então parou nos 10 pontos. Se a gente ganha, a gente passa a Inter de Limeira no grupo, né? Mas a Ferroviária ganhou do Guarani por 1-0. E agora a Ferroviária foi a 8 pontos. Se a Ferroviária tivesse só empatado, bastava que o Santos vencesse a Lusa para que ele escapasse matematicamente do rebaixamento. E aí eu assistindo a partida, pensei comigo, como é que o Santos conseguiu deixar pontos para times horrorosos como Ferroviária e Guarani. Aliás, o Guarani que não abre o olho e que é capaz dele parar na zona de rebaixamento daqui a uma rodada ou duas. Tá certo? Então vamos falar, né, de Santos e Portuguesa, jogo que já foi final de Campeonato Paulista, 73, em 2006, né, foi pontos corridos, mas foi o último jogo, o Santos foi campeão, enfim. Espero que até São Pedro dê uma força, porque se chover aqui em Santos no domingo, que está chovendo neste sábado, e o que choveu em Limeira, por exemplo, negócio surreal, né? Tomara que não aconteça. Então vamos lá, pré-jogo de Santos e Lusa do Canindé. Sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você chega agora aqui ao canal 10, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Bom, seguinte, time provável divulgado pelo jornal A Tribuna, matéria assinada aqui pelo meu amigo Bruno Lima, né, que bate com o time que eu imaginei este time na live desta sexta-feira, por questões óbvias, né? Que o Joaquim ia continuar na zaga, eu já imaginava, só tinha dúvida quem ia ser o lateral direito, entre Natan e João Lucas. Pelo jeito vai o João Lucas. O Joaquim segue. Entre Maicon e Bauerman, apesar do Maicon estar muito mal, eu tinha certeza que ele ia manter o Maicon e tirar o Bauerman, porque o Maicon tem a liderança, mas aí vai dar uma bagunçada, porque vai botar o rapaz do lado esquerdo, o Joaquim, né? E ele jogava mais pelo lado direito, enfim. E aí ele vai voltar com os 3 atacantes, também era certeza que isso aconteceria, né? Então, o time que o Bruno Lima divulgou tem João Paulo, João Lucas, Maicon, Joaquim e Felipe Jonathan. Sandri, que volta de suspensão, né? Dodge e Lucas... Aliás, o Sandri já tinha voltado de suspensão, desculpa, é tanto jogo que eu até já estou me confundindo. Então, Sandri, Dodge e Lucas Lima, Ângelo, Marcos Leonardo e Mendonça. Esse sim vai ser titular. Como ele fez o gol, né, na última partida, era natural que o Odair o colocasse na cabeça dele, né? Na minha, talvez não. Na minha, talvez eu colocasse já o menino aí que chegou, o Daniel Ruiz, né? Montasse um 4-4-2, tentasse com um losango no meio campo, com a presença do Ivonei, não sei, alguma coisa do tipo, né? Para que o Santos tivesse um pouco mais de coordenação, enfim. Mas o esquema tático predileto da maioria dos treinadores brasileiros hoje é esse 4-3-3, né? Porque na cabeça deles, quando está defendendo, vira 4-5-1, que os pontas voltam para marcar e tal, aquele negócio todo. Agora, independentemente de qualquer coisa, de esquema, de quem vai jogar, da chuva, de ter apoio da torcida, é preciso ganhar a partida. Não tem mais o que fazer. O time da Portuguesa é um time que tem muitas dificuldades, mas até
pelo resultado da Ferroviária, ela, a Lusa, foi parar na zona de rebaixamento. Então, até um empate para ela é pior do que para o Santos. Porque se ela empatar, ela vai a 7 pontos e ela só pode chegar a 13 depois na sequência do campeonato, né? A Portuguesa tem depois o São Bento em casa e fecha contra o Mirassol fora. Nem são jogos assim tão complicados, mas contar muito com a sorte. Então a Portuguesa talvez em algum momento saia para jogar. Se ela tomar um gol, ela vai sair muito, né? Vai ir para frente de toda forma. E o Santos precisa ficar atento às oportunidades e não desperdiçá-las. Um time que ataca pouco, que tem menos gols do que fez, né? É até engraçado que dentro do grupo o Santos tem 8 gols marcados, o Botafogo tem 12, o Bragantino tem 7, a Inter de Limeira tem 4. Mas o Santos só não tem defesa pior hoje do que a Inter de Limeira, que tomou 13, né? Só contra o São Paulo foram 5. Então o Botafogo tem 11 gols contra, o Bragantino tem o saldo zerado, a Inter de Limeira tem menos 9, o Santos tem menos 4. A gente tomou 12 gols no campeonato. Então eu estou falando já há um tempão que precisava equilibrar essa balança, né, do saldo de gols. E se o Santos, por exemplo, vamos imaginar que empate, já passa a Inter de Limeira, mas isso também não vai refrescar muito a nossa vida. Precisa ganhar para ir a 13 pontos e ficar de olho no restante da rodada, né? Indo a 13 pontos, seca o Bragantino contra o Palmeiras, o Bragantino continua estacionado nos 14 e seca o Botafogo contra o São Bernardo, que também ficaria estacionado em 14 pontos. Mas ainda assim o Santos não dependeria dele para buscar a classificação. Até porque depois tem um clássico e depois tem um jogo fora de casa. Então a situação de classificação do Santos é muito difícil. Mas se vencer e for a 13 pontos, já dá um respiro na tabela em relação a rebaixamento. Por quê? Se a Ferroviária ainda tem chance de, em tese, ultrapassar na pontuação, né? Ela poderia ir a 8, ela tem 8 agora, a Ferroviária tem... Essa tabela aqui está desatualizada. Vou atualizar aqui, ó. A Ferroviária tem 8, isso. Ela pode ir a 11, ela pode ir a 14 ainda, né? Então o Santos dependeria aí de mais dois empates, olhando para a Ferroviária, né? Apesar de que a Ferroviária na outra rodada tem o Palmeiras, né? E eu quero ver a dignidade e a decência do Palmeiras de jogar a Vera contra a Ferroviária e não fazer sacanagem, porque quando precisou a gente jogou a Vera contra o Vitória e salvou o Palmeiras de um tri-rebaixamento, né? E aí, olhando para os demais grupos, né? Eu falei do nosso, mas, por exemplo, o Guarani está com 10 pontos, o Santos também tem 10, então o Santos iria abrir em relação ao Guarani. O São Bento pega o São Paulo nessa rodada, então o Santos pode abrir vantagem em relação ao São Bento. O Ituano joga com o Santo André, um jogo equilibrado, mas vale lembrar que o Ituano tem um jogo a menos, né? Aquele de uma chuvarada aí da semana passada que não aconteceu. E em relação ao grupo D, só mesmo a Portuguesa que tem 6 pontos, porque o Santo André já tem 14, o São Bernardo tem 17. Então o Santos mira, vencendo a Portuguesa, deixar para trás Inter de Limeira, Guarani, Ferroviária, São Bento, Ituano e a própria Portuguesa. Então é um jogo, 90 minutos, em que é preciso vencer, né? O time até mostrou uma pequena evolução, né, contra a Ferroviária, depois na vitória contra o São Bento, mas nos clássicos foi muito mal, né? Contra o Santo André também tinha lá um momento em que a coisa estava um pouquinho melhor, mas a defesa sempre toma um gol idiota, né? E não pode tomar. Vamos ver como é que vai se comportar esse time. Vale destacar que o Rodrigo Fernandes foi liberado, né? Foi liberado para ser relacionado. A matéria da Tribuna diz aqui que ele treinou, aliás, eu até disse no vídeo anterior, né, aquele em que eu dou apenas uma opinião a respeito de quão bom seria o Santos ter um jogador como o Marcelo, é só uma sugestão, tá? Não é caça-clique, clickbait, engajamento, essas bobagens. Quem me conhece sabe que eu não trabalho por esse tipo de coisa, porque eu conheço todos os métodos e as métricas. Se eu quisesse ganhar engajamento, eu sabia exatamente como fazer. Eu já ia estar ganhando muito mais do que eu ganho hoje. Então, só para explicar, porque tem gente que talvez não me conheça, não saiba que a minha índole não é para esse tipo de coisa.
Então, eu gostaria muito de ter um cara como o Marcelo no time do Santos, tá certo? Mas voltando aqui para a história do banco de reservas. O Rodrigo Fernandes treinou, fica à disposição, deve ficar no banco, não tem condição para começar, né, a questão de ritmo, mas se precisar dele no andamento da partida, poderá contar aí com o Rodrigo Fernandes. Até meio me perdi aqui no fio da meada, mas enfim, é isso. Só lembrando que ganhar este jogo também tem um caráter importante, porque o Santos vai até podendo pensar num planejamento para o jogo contra o Corinthians no outro domingo na Vila Belmiro, porque tem Copa do Brasil na quinta-feira. Né? Quem é que pode jogar na Copa do Brasil na quinta-feira? Numa dessas, como o Bauerman não joga nessa partida, ele joga na quinta. Junto com ele, talvez possa jogar um outro atleta, não sei, Luiz Felipe, ou mantém mesmo o Joaquim, porque está pegando ritmo. Aí pode pôr o Natan, pode pôr o Lucas Pires na Copa do Brasil, né? Pode usar o menino Daniel Ruiz desde o começo. Enfim, não sei em que condição está o Miguelito poderia ser relacionado, quem sabe jogar. O próprio Rodrigo Fernandes ganhar ritmo jogando numa partida como essa, enfim. É um planejamento que precisa ser feito. Agora, você imagina se o Santos perder da Portuguesa, Deus me livre. Aí tem que olhar com todas as atenções para o jogo contra o Corinthians e aí tem que largar de mão a Copa do Brasil. Ou não? Não sei. Eu acho que aí mudaria o planejamento. Então, eu penso que vencer a Lusa é fundamental. Quem for ao estádio, apoie, né? Não vá para o estádio para encher o saco do Ângelo e do Marcos Leonardo, né? Aliás, não é para encher o saco de ninguém. Eu sei que o torcedor está amargurado, está chateado, mas espera acabar o jogo. Porque assim, eu me lembro de quando eu fui ver Santos e Água Santa, tinha gente sentada do meu lado que no aquecimento ficou xingando e protestando contra os jogadores o tempo inteiro no aquecimento. Não ajuda isso aí. Não ajuda, né? Quando acabar o jogo, protesta. Fica à vontade. Quer dizer, espero que não, né? Espero que tenhamos aplausos depois do jogo. Mas o cara tá no aquecimento, você vai lá para ficar xingando e pegando no pé do cara, não vai resolver nada, né? Só deixa o sujeito ainda mais pilhado para o jogo no mau sentido, né? Porque pilhado no bom sentido eles têm que estar naturalmente, porque eles jogam no Santos e sabem a importância da partida. Então vá, incentive, e depois do jogo, se acontecer alguma coisa fora do roteiro, fora do script, aí sim você protesta. Mas especialmente em relação aos meninos. Aliás, queria aqui até dizer uma outra coisa. Se, por um acaso, apesar da condição da Vila Belmiro de gramado ser ótima, da drenagem ser ótima, eu espero que nestas horas que antecedem a partida, o técnico do Santos, o Odair Hellmann, repense, talvez, a escalação de um ou outro jogador exatamente por conta da questão do gramado. Se o jogo tiver, se ele olhar, se chegar meia hora antes da partida e o gramado da Vila tiver pesado demais, eu não sei se vale a pena ter o Ângelo nesse jogo. Porque foi a mesma coisa que a gente pensou lá no jogo contra o São Paulo. Será que não é melhor pôr o Braga? Ou colocar o Lucas Barbosa, que é assistente de lateral mesmo? Os dois Lucas, o Braga ou o Barbosa? Enfim, é para se pensar. O Odair, ele já passou por isso no clássico contra o São Paulo. Ele precisa já ficar com um plano B, com uma ideia de stand-by, caso tenhamos uma chuva de caráter bíblico na Vila Belmiro, né? A gente chegando no estádio e a Arca de Noé passando ali no Canal 2 ou no Canal 1. Então, é bom que ele pense nisso, né? Porque, afinal de contas, não adianta nada você ter um jogador leve em campo se a bola não estiver correndo. É bom a gente sempre lembrar deste detalhe, tá certo? Então, o Santos tem 10 pontos no campeonato. Se vencer, vai a 13. Importante que faz 3 vitórias, porque não pode ficar só empatando, porque aí só 3 vitórias você perde um importante critério de desempate. Então, vamos acompanhar, torcer para que esse time finalmente dê um pouco de alegria e faça o carnaval do torcedor santista um pouco mais aliviado, um pouco mais feliz, né? As pessoas estão aqui e tal, curtindo, né? Na medida do possível. A praia hoje não teve muita gente. À tarde, então, principalmente. O pessoal deve estar no shopping. Então, para ver se pelo menos dá uma alegriazinha de leve, um alívio,
para o torcedor do Santos neste domingo de carnaval, Santos e Lusa, 4 da tarde. Aliás, só para informá-los, este é jogo do Premier, não é TV aberta, apesar do horário, tá? Não é TV aberta, apesar do horário, não é YouTube, não é HBO Max, é jogo do Premier, é a informação que nos foi passada a respeito de Santos e Portuguesa, este jogo que tem uma tradição muito grande, como eu disse aqui no começo do vídeo, foi considerado durante muitos anos um clássico, é que a Portuguesa acabou caindo, né, demais nas suas participações esportivas, aliás, servindo de exemplo até para que o Santos abra o olho e não trilhe o mesmo caminho, tá certo? Falei aqui também em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, telefone 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.